Boa noite, pessoal. Eu estou aqui gravando a aula 12, que é sobre dielétricos, parte 2. Eu ia falar sobre moléculas polares e moléculas não polares, mas eu fiz uma reconsideração, né? Até porque vocês que estão assistindo o curso agora nessa versão de 2023, tá, estão aí se debatendo com as tarefas, né? Espero que não aconteça em outras vezes isso, né? Então, vou trazer esse conteúdo de dielétricos e focar nele. Além do que mais, quando a gente vai falar de moléculas polares e não polares, a gente tem que falar um pouco sobre mecânica estatística. E é uma coisa que vocês, eu imagino que desconheçam, né? Porque estudaram apenas ali a termodinâmica. Então, seria como ter que explicar alguma coisa que vocês não conhecem para falar sobre uma outra coisa que vocês tampouco conhecem. Tá bom? Então, essa aula vai ser um pouco mais curta, porque a gente vai falar sobre energia potencial eletrostática. Então, vamos lá. Então, gente, a gente trabalhou a energia potencial eletrostática de um sistema de cargas elétricas na eletrostática e a gente viu a energia magnetostática associada a um sistema de correntes elétricas também, no magnetismo, tá? Para o caso de dielétricos, os argumentos são praticamente os mesmos, a gente vai fazer essa dedução já já, tá? E a energia potencial eletrostática para um sistema de cargas envolvendo meios dielétricos envolve um raciocínio muito semelhante ao que a gente trabalhou, e a expressão que resulta é essa, meio de D escalar. Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui nessa expressão. Não, é isso mesmo, né? Exatamente isso. É, é isso mesmo, tá? Então vamos lá. Acabou. Vamos lá. Então, forças e torques. Dado que a gente tem uma energia potencial eletrostática, a gente pode falar agora da força resultante em sistemas com condutores e dielétricos. Então, por exemplo, se a gente quer determinar a força resultante em um sistema isolado com condutores e dielétricos, a gente vai precisar fazer uso da energia potencial. Então, o primeiro caso, a gente tem aí, tá? Se você se lembra, du é Q vezes φ, tá? Vamos chamar aqui dessa vez de V. Se você toma o diferencial de U, tá? Você vai ter dq vezes V mais V vezes dq, que significa o quê? Que você pode tomar a variação da energia potencial por dois caminhos diferentes. Um com a carga constante e o potencial variando, e o outro com o potencial constante e a carga variando, tá? Então, no primeiro você vai variar a carga e manter o potencial, no segundo você vai manter a carga e variar o potencial, no segundo você mantém o potencial e varia a carga, tá bom? Então vamos supor que a gente desloque o sistema físico em questão de uma quantidade infinitesimal dr. Isso vai causar uma variação da energia potencial no sistema, tá? No primeiro caso, em que a gente mantém a carga e vai mudando o potencial, esse sistema ele tem que estar isolado. Por quê? Porque se a gente estiver alterando a carga desse sistema, a gente está aí com alguma coisa que é alguma coisa do tipo equação de continuidade em que entram cargas novas no sistema, então está variando a carga, né? Para a gente manter a carga constante e mudar o potencial devido somente a essas cargas que estão aí, a gente vai manter esse sistema isolado, certo? Então, se o sistema é isolado e ele é um sistema conservativo, então ele tem uma energia cinética associada e uma energia potencial, e essa é a energia total do sistema, energia mecânica, tá bom? Então, isso pode ser feito variando essa carga elétrica, mantendo o potencial constante, ou mudando esse potencial e mantendo-se a carga constante. A gente vai trabalhar o primeiro caso aqui, né? Quer dizer, o segundo caso, tá? Muda-se o potencial e mantém a carga constante. A aplicação desse princípio, tá? De manutenção da carga e mudança do potencial vai resultar para a gente, a partir do princípio dos trabalhos virtuais, nas forças Fi e Tau-I e torques Tau-I, tá? Para os casos de translação e rotação, respectivamente. Para o caso em que o potencial é variado e a carga é mantida constante, a gente tem aquela definição clássica, ó,
que a força é menos a derivada da energia potencial. Ah, e o que é esse I, professor? Isso aqui é a componente em questão. Por exemplo, se I for 1, você vai ter F1 vai ser DU, DUX, ou seja, é a componente X. Se I for 2, aí você vai ter DU, DUX2, que vai ser o Y. Então vai ser a componente Y da força. A mesma coisa o torque, só que aqui é com respeito ao ângulo de rotação, θ, tá bom? Por caso 2, quando a gente mantém a carga e muda o potencial, tem uma mudança aqui ligeira na problemática. Mas por que tem essa mudança? Porque para a gente manter esse potencial constante, a gente vai precisar acrescentar um sistema, uma fonte que realiza essa função. Em outras palavras, a gente vai ter que colocar uma bateria nesse sistema para ela prover essa energia necessária para que o potencial fique constante. Então, essa alteração leva a uma mudança nas expressões da força e do torque, porque agora a gente tem uma força externa de energia, tá? Uma fonte externa de energia, o que não havia no primeiro caso. Então, nesse caso, a força não vai ter o sinal, ela vai ficar positiva, tanto na força quanto no torque. E o que significa isso? Para o caso isolado, o sistema se movimenta buscando a menor energia potencial, tá bom? O sinal de menos simboliza isso. E para o sistema não isolado, o sistema se movimenta buscando a maior energia potencial, certo? A gente vai resolver ainda hoje um exemplo que ilustra esses dois casos, tá? A gente vai botar um dielétrico entre as placas de um capacitor plano e vai tirar esse dielétrico de lá e a gente vai calcular qual é a força exercida sobre esse dielétrico e também a gente vai calcular a força sobre as placas do capacitor, tá? Para o caso em que o capacitor, tá? Ele tem carga constante e potencial variável, a gente vai admitir que o capacitor está carregado, tá? Com dimensões A e B. Ele tem as placas, tem um dielétrico entre elas, e ele está sendo tirado gradativamente da região entre as placas. A força exercida sobre o dielétrico é dada por Q quadrado dividido por 2B, onde B é a largura aí do capacitor. ε0A é o comprimento do capacitor, epsilon menos epsilon0 é a permissividade do vácuo, vezes x, que é a distância que esse dielétrico saiu do capacitor. Eu já vou botar uma imagem para vocês. E a gente vai colocar uma força sobre um dielétrico exercida por um capacitor a potencial constante, dessa vez é um caso diferente. A gente pode calcular essa força, né? Considerando o mesmo sistema, mas agora com as cargas variáveis e a tensão constante. Então, a força associada a esse problema, ela tem uma expressão ligeiramente diferente, na verdade, bem diferente, né? Que ela vai ser Bφ ao quadrado dividido por 2H ao quadrado, ε0A mais epsilon menos epsilon0x. Num caso, a força ela é inversamente proporcional a x, e no outro ela é diretamente proporcional, tá? Agora a gente vai passar para essas deduções. Vamos à primeira das deduções, a mais ampla delas aí. Aqui, ó. Energia potencial prostática para um sistema de cargas. Então, por definição, U é igual à soma, tá? 1/2 que eu vou colocar que eu não coloquei, né? Mas QI tá? Isso aqui é a energia potencial eletrostática do sistema de cargas elétricas. Se a gente tiver isolante no meio, né? A gente vai fazer primeiramente a passagem aqui para o caso contínuo, né? De ρ vezes φ dV.
tá? Então, meio da soma de QI e FI são para o caso de potenciais devidos a cargas pontuais, tá, gente? No sistema de distribuição discreta de cargas. Aqui, a gente está lidando com um sistema que está distribuído continuamente, é um caso mais geral. Se você quiser, lembra, né? Voltar para cá, você aplica ρ, que nem a soma das deltas de Dirac, né? E você consegue fazer aí, né, essa transição. Então, no nosso caso, temos como equações de campo div de D igual a ρ e temos hot de E vetor igual a zero. Isso aqui implica em dizer que E é igual a menos o gradiente de φ, como a gente já trabalhava lá na eletrostática no vácuo. Ok? Então, escrevamos aqui, na nossa expressão da energia, U é meio de, no lugar de V de ρ, vou botar div de D, e vou usar, tá, o divergente do produto entre um vetor e um escalar. Tá? No caso aqui, naturalmente, estamos lidando com funções vetoriais aqui, né? E funções escalares. Então, aqui, ó. Div de φ vezes D. Primeiro é o gradiente de φ escalar D mais φ div de D. Logo, isolando φ div de D, vai ser div de φd, meio cacofônico, né? Menos grade φ escalar D. Como você já deve estar imaginando, isso aqui pode ser reescrito como, o menos o grade φ pode ser escrito como E. Vou botar um igual aqui. Então, esse aqui vai ser div de φd mais E escalar D. Tá resolvido, né, gente? Então, quem tem bom olho já viu aí, né? Já viu a desgraça acontecer. E separando em duas partes. Já estão carecas de saber isso? Aí aqui eu vou... Mesmo que você não saiba, você já deve estar pensando que essa integral aqui é zero, né, gente? Então, ó, U é meio de integral no volume de div de φd vetor dv mais meio de E escalar, E vetor escalar D vetor integrado no volume. Bom, você viu lá na frente que, bom, era a energia era isso, né? Eu coloquei, na verdade, a densidade de energia lá, tá, gente? Lá estava E escalar D, na verdade aquilo era a densidade de energia. Vou já falar sobre isso. Tá? A integral é nula, pois, usando o teorema da divergência, nós teríamos que integrar numa superfície que englobe o volume onde haja campo.
essa superfície está no infinito. Como φ, como o potencial decresce pelo menos com o inverso da distância, e deslocamento elétrico decresce pelo menos com o quadrado da distância, então o integrando decresce no mínimo com o cubo da distância, enquanto a variável de integração, superfície, lembrando que a gente aplicou o teorema da divergência, tá? Cresce com o quadrado da distância. No limite em que a distância ao centro, né, da superfície gaussiana cresce, a integral aproxima-se de zero. Isso equivale a tomar um processo de limite, né? Formalmente falando. Então tá aqui. O que eu trouxe para vocês lá é a densidade de energia, que é um Uzinho, que é a energia por unidade de volume. Ela é meio de D escalar I, tá? Mas a energia é a integral da densidade de energia no volume. Ou seja, a equação que eu coloquei lá na primeira parte da aula era da densidade de energia. É a integral da densidade de energia no volume, tá? Isso aqui não é integral por partes, não. Vamos lá. Determinando as forças em um sistema, ou melhor, forças resultantes num sistema com condutores e isolantes e dielétricos, né? Primeiro caso, carga constante e potencial variável. Vamos lá. Aplicando o princípio da conservação de energia, temos. Então, ó, D, a variação da energia mecânica é nula, tá, gente? Se você desloca infinitesimalmente esse sistema, a energia mecânica não varia. Assim, tá? A gente pode separar esses diferenciais aqui, ó. dk mais du igual a zero, tá? Lembrando do teorema do trabalho e energia cinética, o dk, que é a variação infinitesimal da energia cinética, ela é F escalar dr, onde dr é o deslocamento e F é a força aplicada. Assim, tá? F escala dr é igual a menos du. Só que você pode escrever o du como sendo o gradiente de u escalar dr. É a definição de diferencial exata. Então, você chega que F é igual a menos o gradiente de u. E as componentes de F podem ser expressas como menos du, del xi. Bom? Quanto ao torque, o teorema do trabalho e energia cinética é dk é igual a
tal dr. Opa, dθ. Lembrando que θ não não tem uma posição angular, mas tem uma posição angular vetorial, mas tem um deslocamento angular vetorial, porque o deslocamento angular satisfaz as regras de soma vetorial, tá? Assim, só vou trocar aqui, ó. O gradiente não, porque as coordenadas são coordenadas θ, tá? Seria uma espécie de gradiente generalizado, tá? Mas não é. Então, já vou escrever as componentes dele como menos. Beleza? Então, chegamos aí no primeiro caso. Então, aqui eu vou copiar isso aqui, ó. Segundo caso, carga variável e potencial constante. Tá? Então, primeira consideração, a variação da energia mecânica por um processo geral de conservação deve estar associada à energia cedida pela bateria ao circuito. Ou seja, DE, que é a variação da energia mecânica, é D, e B, que é a energia da bateria. Tá? Então tá. A mesma expressão para energia mecânica continua valendo. Bom? Então, ó, vou escrever aqui dK mais du. Para o caso em que o potencial é mantido constante, tá? U é igual a meio, como a gente viu ali, da soma de QI φ. Diferenciando isso, nós temos meio da soma de... Agora, o potencial não varia. Você teria o diferencial aqui de QI φ. Então, você ficaria com dQi, beleza, né? Vamos fazer aqui, dQi φ mais QI d φ. Tá? Esse segundo termo, ele é zero, tá, gente? Por que ele é zero? Porque o potencial é constante. Então, ele não tem variação. A variação dele é nula. Tá? Como a variação do potencial é nula, então, dφ igual a zero. Porque ele é constante. Então, φ igual a zero. E a nossa energia potencial, ela fica expressa da seguinte maneira, ó. O diferencial de energia potencial, ou seja, as variações de energia potencial, elas ficam dQi vezes φ. Elas se implicam na variação da carga. É isso que essa expressão está dizendo para a gente. Que a variação da energia potencial se liga à variação da carga. Tá? Para manter o potencial constante, é preciso fornecer energia das baterias por meio da variação da carga. Ou seja,
DEB vai ser igual à soma, tá? De φ I vezes a variação da carga, tá? Aquele meio ele aparece porque a gente está falando aqui da interação das cargas umas com as outras, e para a gente não contar duas vezes, a gente corta pela metade. Aqui não, tá? Aqui é a energia cedida pela bateria, e isso implica as variações de carga do sistema que estão associadas a essa mudança de energia implicada pela bateria, tá bom? Assim, eu vou substituir aqui, ó, o DU, que é meio de dq, meio da soma de dq φ, e aqui, vou escrever assim, né? Tá? Tá? Então, vou até botar um 1 aqui na frente para facilitar a compreensão. Reorganizando a expressão, então isso aqui vai ficar 1 menos meio, aqui vai ficar... Tá. Aqui vai ficar, então, né? Tá, pronto. Aí eu vou tirar aqui, né? Vai ficar meio disso. Caramba. Tá? Isso aqui, gente, quem é? É o nosso DU. Então, nesse caso, a energia cinética, o aumento de energia cinética implica no aumento de energia potencial. No primeiro caso, dk é igual a menos du. Então, o aumento de energia cinética acontece aos custos de diminuição da energia potencial. Aqui, tá? A energia cinética aumenta aos custos do aumento de energia potencial. Por quê? Porque quem está cedendo essa energia excedente é a bateria, tá? Então, dessa maneira, tá? Aplicando os mesmos procedimentos, temos que, então, ó, então F dr é igual a du, e para rotação, né? Igual a du, tá? Assim, Fi é igual a partial U, partial, opa, du, del xi. Aí você vê de onde surge a diferença, né? Tá? No primeiro caso, era menos, né? Aqui não, aqui é mais. Essa diferença surge justamente por causa da energia cedida pela bateria, que ela tem a responsabilidade aí de deixar o seu sistema mantido com potencial constante. E as cargas vão variando por causa disso. Beleza? Agora passemos para os dois últimos casos. Tá? Então, Fi é du, del xi, e tau i é du, del θi, sem o sinal agora, tá? E a interpretação que a gente chegou é que no primeiro caso, com o menos, o sistema ia para valores menores de energia potencial, ou seja, para realizar energia, para realizar trabalho, ou seja, aumentar a energia cinética, isso se faz aos custos de diminuição da energia potencial. E agora não, uma bateria colocada lá, aumento de energia cinética implica também aumento da energia potencial, tá? Força sobre dielétrico exercida por um capacitor com carga elétrica constante. Vamos lá. Então aqui eu vou botar as duas figuras logo. Aí, pô.
Vamos lá. Então, aqui, ó. Capacitor com carga constante. Olha o que acontece aqui. Ele tem um comprimento, olha, aqui, ó, a gente até colocou o sistema de coordenadas aqui, ó. 0 até A, tá? Então tem o comprimento do... Eita, comprimento. E a largura dele é B, só que não dá para ver, porque ela está lá no fundo. O desenho está aqui nessa perspectiva, nesse plano. E tem uma altura H entre as placas do capacitor e X é a distância, tá? Quer dizer, o pedaço, é o tamanho do pedaço de dielétrico tirado. Nas duas situações, tá? As variáveis são as mesmas. Só que alguns princípios vão mudar. Vamos lá. Então, ó, vamos começar aqui, ó. O campo elétrico no vácuo é, aqui, ó, vamos dizer que ele é E0, ele é sigma 0 dividido por var epsilon 0. De onde você já tirou isso, professor? Aula sobre capacitores. Esse é o campo elétrico entre as placas de um capacitor. Então, no vácuo, é isso, tá? O campo elétrico no dielétrico, você vê que o dielétrico tem permissividade E, desculpa, E não, epsilon, vou chamar de E dielétrico, é sigma do dielétrico dividido por epsilon. Ok? Simples desta maneira. Tá? Agora sim, a densidade de carga sigma zero é respectiva ao caso do vácuo. E a densidade de carga sigma d é relativa ao contato com o dielétrico, né? Tá bom? Vamos igualar esses campos aqui. Então, E0 é igual a ED. Tá? Assim, sigma zero dividido por epsilon zero, tá? Aqui vai ser sigma 1, sigma d dividido por epsilon. Beleza? Aí, né, usando a definição sigma zero dividido por epsilon zero igual a sigma d dividido por epsilon, a definição de densidade de carga, e usando o detalhe e considerando a uniforme, aqui, ó, vai ficar Q0 dividido por A0, e aqui vai ficar QD dividido por AD. Vamos supor que o dielétrico tenha sido retirado em partes uh, das placas do capacitor. Tá? Então, A0 é a área, tá, que nós vamos ter como sendo B vezes A menos X. Vamos para a imagem aqui, ó. A, que é isso aqui, menos X. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o A0. É a área que está associada aqui ao vácuo. Essa distância B e essa distância X até aqui, tá? X
É a distância, desculpa, eu falei que é o pedaço que o dialeto tinha sido tirado. Na verdade, é a distância que ficou dentro do capacitor, tá? Ao contrário, é A menos X que é essa distância, bem aqui, ó, como você pode ver, tá? Então, o X é essa distância que ele fica aqui dentro, tá? E, né, consequentemente, a distância que fica aqui dentro desculpa, a área que fica aqui dentro é BX, tá? Dessa maneira, vou substituir aqui, ó. Eu vou substituir bem aqui. Tá bom? Aí eu vou achar uma relação, tá? Isso nos permite achar uma relação do tipo. Aqui, ó. B, vou cortar os Bs, vou isolar ε0 por ε, e vamos ficar aqui ó, com Qx, Q0, dividido por A menos X, QD. E aqui vai ficar ε0 dividido por ε. Beleza, professor. Para que isso? Tá? Bom, sabendo que a carga total do sistema é a carga das placas do capacitor, né? E a carga do dielétrico, temos que Q é Q0 mais QD, e temos essa relação bem aqui. Tá? Temos duas equações, duas variáveis. Então vamos lá. Multiplicando a equação de cima por x dividido por a menos x, e a de baixo por QD, nós já estamos explicando aqui, ó. E o QD vai ficar aqui para cima. Então eu posso somar essas duas equações aqui. Na verdade, eu posso diminuir uma da outra. Então, diminuindo a primeira, a equação da segunda, temos. Então, esse aqui, ó, eu vou ficar com esse esse Q0 vai sumir aqui, tá? Esse Q0 vai sumir. E eu vou tirar aqui desse outro lado o ε0 QD. Então, a gente vai ficar com uma equação para QD. Assim, ó. Isso aqui vai ficar mais
Vou colocar em evidência, QD. Certo? Então vai ficar, ó, Q dividido por A menos Q, menos X dividido por A menos X vezes Q é igual a epsilon zero dividido por epsilon mais X dividido por A menos X QD, tá? Aqui, para eu facilitar a minha vida, eu vou multiplicar por A menos X embaixo, e em cima, no primeiro termo, que a gente vai ficar com epsilon zero A menos X dividido por epsilon A menos X. E eu vou multiplicar em epsilon, por epsilon o segundo termo, em cima e embaixo. A gente igualar os denominadores. Eu vou pegar o segundo termo aqui, o segundo termo vai ficar que é x epsilon dividido por epsilon a menos x. Beleza? Então, esse a menos x aqui desse termo daqui da esquerda, tá? Ele vai cortar todos aqui embaixo. Então, vai ficar xq epsilon zero dividido por epsilon a menos x mais x epsilon, tá? Dividido por mais x, né? É isso mesmo. Ai, tá. Então, eu vou multiplicar o epsilon pelo outro lado aqui e vou cortar os a menos x. Tá? Finalmente estamos chegando aí para uma equação aí para o dielétrico, né? Para a carga do dielétrico. Logo, QD é x epsilon q desculpa, dividido por epsilon zero a menos x mais que epsilon. Ainda dá para mudar aqui, né? Aqui a gente pode ficar com epsilon zero a x epsilon menos epsilon zero. Pronto. E aí, né? Então, nossa carga aqui para o dielétrico fica x epsilon Q dividido por epsilon zero a mais x epsilon menos epsilon zero, tá bom? E então isso aqui vai ser q zero é igual a q menos qd, né? Então, 1 menos isso vezes q. Aí, né, gente? Então,
Eu vou multiplicar em cima e embaixo isso por isso. Tá? Aí você já vai ver aqui, ó, que esse aqui epsilon vai sumir e você vai ficar com A menos x epsilon zero. Tá? Só para facilitar a sua visualização. Aqui, ó, mais. Desculpa. Menos. Isso porque eu estou chamando de que. Tem nada a ver. Tá? X epsilon zero. Deixa eu tirar aqui. Como você pode ver, ó, esse x epsilon, esse x epsilon vai cortar com esse menos x epsilon e nós vamos ficar com epsilon zero a menos x. Vezes Q. Ó, à medida que a gente vai descarregando, tá? Desculpa. A gente vai tirando de elétrico, né? Por exemplo, se a gente dividir isso aqui pela... Deixa eu ver se eu... Tá. Vamos colocar no GeoGebra aqui. Isso aqui é uma função racional, cara. Vou botar meu Q de x. Vai ser... Vou botar aqui, sei lá, 5 vezes x dividido... Vou botar aqui 2 mais 3 vezes x. Vamos botar aqui. Tá aparecendo 5x aqui. Vou botar 2. Vamos botar aqui 3 vezes x. Ah, não tô entendendo essa parada aqui. 5 vezes x dividido... Ah, não dá para entender, não. Vou botar aqui 5 vezes x dividido por 2 mais 3 vezes x. Vamos chutar esse valor aqui. Agora, tá? Então, ó, isso aqui vai começando para x igual a zero, começa zero, né? Começa zero, tá? E vai aumentando, tá? Aí, para quando x for igual a A, tá? Vou voltar lá. Na verdade, é o contrário, né? Não, não, agora eu voltei aqui a minha interpretação. Estava confundindo, tá, gente?
É o X, na verdade, é a parte que saiu do dielétrico mesmo. Agora faz todo sentido físico, né? Aqui, ó, para Q igual a zero, a carga total é a carga do capacitor, né? Desculpa, a carga do dielétrico é zero. Aí, e a carga do capacitor para x igual a zero, né? Vai ficar aqui, ó, x igual a zero, o epsilon... X igual a zero, isso aqui corta, vai ficar x igual a zero aqui em cima, a carga Q0 é igual a Q, tá? E quando a gente tira todinho o dielétrico, inverte isso, né? Quando a gente tira todinho de elétrico, para quando x for igual a A, Q0 vai ser igual a zero e QD vai ser igual à carga total, tá bom? É isso aqui, essa distância x aqui, né? Não, x é a parcela do dielétrico que está dentro. Cara, isso é muito confuso. Tá? É a parcela do dielétrico que está dentro. O que acontece? Quando x igual a zero, o dielétrico está todo fora. Tá? X igual a zero, o dielétrico está todo fora, porque não tem nenhuma parcela que está dentro. Tá? Vamos colocar aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui, QD de zero é igual a zero. Tá? Quando não tem nenhuma placa no interior do dielétrico. Tá? E QD para A, aí o que que acontece? Você bota x igual a A aqui, x igual a A, o epsilon0 morre com epsilon0, o Q morre, o XZ morre com XZ, e isso aqui fica igual a carga, tá? Ou seja, quando o dielétrico está todo dentro, existe aí uma polarização sobre esse capacitor e, naturalmente, uma carga de polarização. O Q0, tá? Agora sim. Q0 de zero. Então, para x igual a zero, morre isso aqui, fica ε0A dividido por ε0A, é a carga Q, que é a carga toda do capacitor, né? Que é a carga que está associada ao campo que produz o vácuo, e é a carga dos capacitores. E para quando x igual a A, quando o dielétrico preencheu completamente aí Desculpa. O dielétrico, naturalmente, ó, A menos A é zero, aqui A vai dar alguma coisa finita, né? E isso aqui vai ser zero no final. Tá? Ou seja, a carga que produz o campo no vácuo é nula, tá? O campo é todo produzido aí em contato com o dielétrico, tá bom? Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer, para nós, que a gente pode calcular agora o campo elétrico. Os campos elétricos são iguais, tá? E, e por que eles são iguais, tá? Por conta da condição de contorno de D1N igual a D2N. Então, aqui, ó, ε0, sigma sobre ε0 dividido por sigma sobre epsilon, vai dar a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, é igual a epsilon e D. Só que aqui vai ficar, ó, sigma 0, tá? Considerem isso aqui, tá? Que eu, desculpa, não era do deslocamento elétrico.
Que ódio. E1T é igual a E2T, né? A gente usou essa condição de contorno aqui e o campo elétrico, os campos elétricos vão ficar iguais. E E0 vai ser Q0 sobre A0. Tá? Hoje eu não estou bacana. Tá? Estou me sentindo bem mesmo. Tá? Dividido A menos X B vezes... É isso mesmo. Aqui, ó. Eu vou cortar, ó. Esse A menos X aqui. Então fica Y0 Q. Ah, tá faltando um sigma zero aqui, né? Y0 aqui. Tá? Então vai cortar Y0. Tá? E E1 também é a mesma coisa, tá? Se você quiser calcular, calcula. E1 não, ED. Nossa, como eu tô burro hoje, cara. Tá? Então, ED, mesma coisa. Por que a gente calcula isso? Né? Determinemos a energia potencial. Então, U vai ser meio Y0 E0 quadrado vezes o volume, né? A menos X, B vezes H, tá? Então, B vezes a altura das placas do capacitor, mais meio de epsilon E1 quadrado, E1 não, ED quadrado, vezes X BH, tá? Então, isso aqui é um volume. X é a distância que o capacitor está lá dentro, B é o comprimento e H é a altura, tá bom? Como esses campos são iguais, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí fazendo, né, os ajustes necessários, tá? Né? Eu vou colocar aqui BH em evidência, meio, vou botar BH em evidência. Aí eu vou botar isso aqui ao quadrado, aqui embaixo. Aqui quadrado, isso aqui ao quadrado, tá? Então aqui vai ficar Q quadrado. Ah, o Q quadrado também vai embora aqui, né? Então aqui vai ficar Y0 A menos X mais... Vou tirar isso aqui. Aqui, epsilon X. Tá? Que foi o que sobrou. Então, aquele termão lá da energia, ela fica B. Eu já vou cortar o B também aqui embaixo. Tá?
P é H, Q ao quadrado dividido por 2B, epsilon 0, A menos X mais epsilon X dividido por epsilon 0A mais X, epsilon 0 menos epsilon menos epsilon 0, isso elevado ao quadrado. Só que esse termo é igual ao de baixo, tá, gente? Você pegar o epsilon 0A, vai ficar epsilon X, epsilon, menos epsilon 0X, vai ficar X, epsilon menos epsilon 0. Então, isso aqui eu vou cortar. E essa energia potencial associada aí potencial associada a um sistema de capacitores, um sistema com capacitor e placa dielétrica com distância variável. Para calcular a força entre os capacitores, basta derivar a energia potencial com respeito a H e tirar seu valor negativo. Para calcular a força sobre o dielétrico, basta derivar a energia potencial com respeito a X e tirar o seu valor negativo. Isso aqui dá F é igual a HQ quadrado dividido por 2B isso aqui, ao quadrado, né? Tá? Essa aqui é a força sobre o dielétrico e sobre o capacitor, sobre as placas do capacitor, vai ser Q quadrado, só derivar o H, né, dividido por 2B, e esse cara bem aqui. Então você vê uma dependência bem diferente, né, dessas forças aqui, tá? A força que as placas do capacitor exercem umas sobre as outras depende de Q quadrado dividido por 2B, epsilon 0A mais X, epsilon menos epsilon 0. A força que o dielétrico exerce, tá? Ela aqui é menos, né? Se eu tomo essa derivada aqui, ela é negativa, é outra positiva. Vamos interpretar o sinal aqui, ó. Vou pegar o mesmo sistema, a única coisa que muda lá é que é o que é constante. Então a força ela está orientada no sentido positivo, ela está orientada para cá, a força sobre o dielétrico. À medida que você vai tirando, é como se houvesse um efeito de resistência que aumenta essa força, né? Na verdade, essa força diminui conforme você vai tirando, né? Quando x igual a zero, quando a parcela total aí do do dielétrico está fora, né? Quando o dielétrico está todo fora, essa força é nula. Mas essa força ela é máxima para quando x igual a A, tá? E ela vai diminuindo à medida que você vai tirando o capacitor. Mas é uma força que é exercida no sentido de restaurar a posição dele, mas não como uma força restauradora no sentido da oscilação harmônica. E aqui a força do capacitor é negativa, né?
Ela é negativa porque ela é atrativa, tá bom? Também. Só que é uma força vertical, tá? Essa aqui é uma força horizontal e ela está no sentido positivo e a gente está tirando para cá. Se a gente tivesse tirado do outro lado, a força ia dar negativo, tá? Para o caso 2, que é o potencial constante, a gente vai fazer essencialmente, é até mais fácil de fazer, né? Tá? Ó, a energia potencial, U é meio de epsilon zero e zero vezes V mais meio de epsilon ED vezes V. Quem é o campo? Como potencial constante, o campo é linear, né? Ou, desculpa, como o campo é o potencial constante, né? É isso mesmo, né? Ah, tá aqui. É fácil o campo, né? Que é φ, que é a tensão, dividido. Deus do céu, que raiva! Eu já estou aqui nas últimas já. Sobre H ao quadrado, tá? H é a distância das placas do capacitor, tá? Aqui também, tá? Aí quem é o volume? Aí o volume é o mesmo. A menos X BH e no caso do dielétrico é BX H. Resolvendo, né, a gente vai ficar com... Tá? Desculpa, um campo linear leva... E é igual a menos o gradiente de φ, né? É a diferença de potencial que é constante. Eu escrevi o E como φ dividido por H. Tudo bem. Minha cabeça já não está mais funcionando aqui. Então, vou colocar aqui em evidência, né? As coisas têm que ser colocadas. O meio de BH, φ quadrado dividido por H quadrado. Eu vou cortar aqui o φ, vai B, φ quadrado tem nos dois, dividido por H. Aí aqui vai ficar epsilon 0 A menos X, mais epsilon X. Tá? De maneira que vai ficar epsilon 0 A mais X epsilon menos epsilon 0. Tá? Logo, a força será, lembre, sem o sinal nesse caso, vai ficar isso aqui, ó. Então, quando eu derivar essa expressão B φ ao quadrado dividido por 2H
que multiplica ε0A mais x ε menos ε0 com respeito a x é uma função linear, vai cair o coeficiente linear, o coeficiente angular dela, que é ε menos ε0. E vai ficar esse valor aqui. Esse aqui é a força sobre o dielétrico, tá? A força entre as placas do capacitor. Novamente, a força é atrativa, isso se expressa pelo sinal. E no primeiro caso, como essa força é horizontal, ela é uma força positiva, também tem aquela força que tenta restaurar o sentido mas aqui nesse caso é uma força constante, tá? No capacitor, porque ó, ε menos ε0 é um valor constante, H é uma constante, B é uma constante, Φ é uma constante. E aqui vai ficar isso aqui, ó, menos isso aqui dividido por H quadrado. É a força entre as placas do capacitor. Então, ela é menos Bφ quadrado dividido por 2H quadrado, ε0A mais x, ε menos ε0. Ela é uma força que depende tanto da distância entre as placas, quanto maior a distância entre as placas, menor vai ser essa força, tá? Em módulo, tá? Menor vai ser essa força em módulo. Quanto mais próximas as placas, maiores, mais intensas. E quanto maior a distância de dielétrico, mas quanto maior a quantidade de dielétrico inserida na placa, maior também é essa força em módulo. Lembrando, essa força ela é negativa, ela é atrativa. Então, você colocar lá o dielétrico, aumenta aí a força sobre o capacitor. Era isso. Eu vou colocar 2 exercícios para vocês que eu vou resolver nas próximas aulas, tá bom? Forte abraço a todos e até logo.